Amém, amados? Te convido a abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 4, o versículo 13. Um versículo bem conhecido. Quem sabe esse versículo de cor? Filipenses 4, 13. Posso? Posso tudo naquele que me fortalece. A minha versão diz assim: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. É um versículo bem conhecido e nós temos aqui. Acredito que muitas pessoas pegam esse versículo de uma forma muitas vezes errada, né? Nós acreditamos, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Mas muitas vezes pegamos esse versículo para bens materiais, para inflar o nosso ego, para dizer que nós vamos ser vencedores, para dizer que nós vamos conquistar grandes coisas. Por quê? Porque eu tenho Cristo. Né? Muitos cristãos, eu já ouvi muito isso. Eu sou de Cristo, eu tenho Jesus no meu coração, então eu não vou passar por nenhum tipo de sofrimento, porque eu posso todas as coisas em Jesus, porque eu posso todas as coisas, porque Ele é o meu Deus, porque Ele é o meu Senhor, porque Ele é o meu Salvador, porque Ele pode todas as coisas, porque Ele tem todo o poder. Então eu vou conseguir a minha casa, eu vou conseguir o meu carro, eu vou conseguir viver bem nas minhas finanças. Gente, já ouvi muito isso, muito isso. Mas será que realmente é isso que o versículo diz? É isso que a palavra está dizendo? Então vamos entender um pouco sobre esse versículo. Primeiro vamos entender o que se passava na igreja de Filipos. Né? Essa é uma carta muito conhecida como a Carta da Alegria, a carta de Paulo, a Carta da Alegria. E a igreja passava por várias questões. Duas mulheres influentes na igreja viviam em conflito. Falsos mestres distorciam o evangelho, muitos pregavam por motivos egoístas. E o apóstolo Paulo, o quê? Estava preso, né? Estava em cárcere privado, né? Em prisão domiciliar. Eles passavam por grandes perseguições, a igreja passava por grandes perseguições. E Paulo, mesmo preso, ele busca dar ânimo à igreja, ele busca dar uma alegria à igreja, busca trazer uma alegria para a igreja de Filipenses. Então ele trata aqui em toda a sua carta de vários assuntos, de várias questões. E aí chegamos a esse versículo bem conhecido: posso todas as coisas naquele que fortalece. Mas vamos entender um pouco como é que é a questão desse versículo. O que seria então o posso tudo? Né? Na minha versão diz posso tudo, ou posso todas as coisas. A igreja ela passava por grandes tribulações, por grandes perseguições, passava por muitas lutas. E conosco, será que é diferente? Na nossa caminhada cristã, será que é diferente? No nosso dia a dia, será que é diferente? Nós passamos por muitas lutas, por muitas guerras, por muitas aflições, passamos por grandes desafios. Muitas vezes as coisas não acontecem muito bem como imaginávamos, como estávamos planejando. Vou planejar isso aqui. Está chegando o final do ano, né? Então o pessoal começa aí, o meu ano que vem eu vou fazer isso aqui, começa a listinha, né? Ano que vem eu vou ler a Bíblia toda, ano que vem eu vou orar mais, ano que vem eu vou mudar de emprego, ano que vem eu vou pedir um aumento, e por aí vai. Então, sim, começamos a imaginar várias coisas. E muitas vezes também, está chegando o final do ano, começa a pensar, cara, deixa eu ver como é que foi minha listinha do início do ano. Não está nada do que aquilo que eu planejei. Saiu tudo diferente. As lutas vieram, as aflições vieram, e você começa a ficar desanimado, né? Então, assim, a igreja passava por muitas aflições, passava por grandes perseguições. E nós também passamos por lutas, passamos por guerras, mas passamos por perseguição também? Muitas vezes, sim. Alguns passam por perseguição no trabalho, perseguição em casa, e outros passam por perseguição espiritual também. E aí, nós vamos chegar nesse ponto, né? Paulo estava ali preso e estava o quê? Buscando alegrar a igreja. Ele estava buscando trazer um ânimo à igreja. Ele estava buscando trazer uma saída para a igreja, né? E aí, Paulo ele fala: posso tudo naquele que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo Jesus. A igreja de Filipos passava por um grande problema e Paulo escrevendo com alegria ao coração da igreja. Paulo escrevia com alegria. Você pode ver ali no versículo 10, voltando um pouquinho, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte:
Como eu me alegro no Senhor, por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Então a igreja de Filipos, eles abençoaram a vida de Paulo, eles abençoavam a vida de Paulo. Por mais que ele tivesse em outra igreja, tem a carta lá que ele estava em Tessalonicenses, lá na igreja de Tessalônica, e a igreja de Filipenses mandava recursos. Então assim, Paulo ele se alegrava, ele estava buscando dar ânimo à igreja em meio a tudo aquilo que ela passava, em meio a toda a perseguição que ela passava, em meio a todas as aflições. Tinha um discípulo de Paulo também que estava com ele e ficou muito doente. E a igreja ficou muito triste por essa doença, porque ele quase morreu. E assim, Paulo buscou dar ânimo a eles, buscou trazer uma alegria a eles. E mesmo Paulo estando preso, ele buscava trazer uma alegria, buscava trazer um ânimo à igreja. Isso me fez pensar assim, amados, quantas vezes nós somos assim uns com os outros? Nós tivemos um momento aqui precioso, um momento de louvor, um momento de comunhão. Eu vi pessoas se abraçando, eu vi pessoas orando uns pelos outros. E quantas vezes nós somos assim? Nos preocupamos com o outro. Quantas vezes nós estamos assim, não, eu amo meu irmão em Cristo. Mas durante a semana, você chegou a pensar nesse irmão? Você chegou a orar por esse irmão? Isso me fez pensar, quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes nós fazemos isso durante a semana? Ah, mas eu estou muito ruim, meu dia está uma loucura, está um agito, eu não estou bem de saúde, não estou bem nas finanças, eu não estou bem no trabalho, eu não estou bem na minha vida espiritual, eu não estou bem na minha família, eu não estou bem com as minhas amizades, com minha esposa, com meu esposo, com os meus filhos. Paulo estava preso. Mesmo assim ele se preocupava com a igreja. Mesmo assim ele se preocupava com os irmãos. Mesmo assim ele buscou trazer uma alegria na vida dos irmãos. Será que nós conseguimos ser assim? Será que nós conseguimos fazer isso? Trazer uma alegria? Não pensar em nós mesmos, pensar no próximo? Eu quero te convidar a ir ali no capítulo 2. Capítulo 2 de Filipenses. Será que nós oramos uns pelos outros, pensamos uns nos outros durante a semana, por mais que tudo esteja indo ruim? Paulo diz o seguinte, assim, capítulo 2, verso 3 e 4. Diz o seguinte: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Olha só, quantas e quantas vezes nós não pensamos só em nós mesmos. Olha o que é que Paulo fala. Ele preso, amados. Paulo passou por várias coisas. Paulo foi preso, Paulo foi apedrejado, quase morreu, ficou em cárcere privado e várias outras coisas. Paulo sofreu um naufrágio, foi mordido por uma cobra, passou por várias outras coisas. E mesmo assim, ele buscava alegrar os irmãos. Mesmo assim, ele pensava nos irmãos, ele pensava na igreja. Mesmo assim, ele orava pelos seus irmãos em Cristo. Olha só o que fala lá no capítulo 1, também verso 3 e 4. Volta um pouquinho a tua folha ou não sei como é que é a tua Bíblia. Mas lá no capítulo 1, verso 3 e 4 diz o seguinte: todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. Olha só. Onde é que estava a alegria de Paulo, né? Tantas aflições, tantas perseguições, sofrendo naufrágio, preso. Mesmo assim ele tinha uma alegria. Mesmo assim ele tinha uma força. Mesmo assim ele tinha um ânimo de trazer alegria para os irmãos, de trazer um ânimo à igreja. Será que nós conseguimos ser assim? Por mais que nosso dia esteja ruim, por mais que nós estejamos cabisbaixo, será que nós conseguimos força para animar o nosso próximo? Será que nós conseguimos perceber que o nosso irmão está precisando de um abraço? Será que nós conseguimos perceber que o nosso irmão está precisando de uma oração? Isso, amados, é vida com Deus. Isso é intimidade com Deus. Por mais que tudo esteja ruim, Paulo falava, eu posso todas as coisas em Cristo, porque Ele é quem me fortalece, porque Ele é a minha força. É isso que Paulo estava querendo demonstrar. Não é a questão financeira, não é a questão de saúde, não era só a questão dos bens materiais que você não tem, mas sim
uma alegria que somente Deus pode dar. Sim, somente uma força que somente Deus pode dar. Por mais que você esteja passando por momentos difíceis, por mais que você esteja passando por uma aflição, Deus é a nossa fortaleza. Paulo, ele sofreu muito pelo nome de Cristo. Paulo, ele sofreu muito pelo nome de Cristo. Ele foi, como eu falei, ele foi açoitado, foi preso, foi apedrejado, sofreu naufrágio. Tudo pelo nome de Cristo. Essa semana eu vi um vídeo do pastor John Piper, que ele começou a fazer algumas perguntas e isso me tocou bastante. Ele perguntou o seguinte: você conhece algum cristão? Mas ele falou assim: não, mas eu quero saber cristão verdadeiro. Não aquele que só vai à igreja, mas aquele que sofre pelo nome de Cristo. Aquele que dá a sua vida pelo nome de Cristo. Isso me fez pensar: e eu? Será que eu estou sendo um cristão verdadeiro? Será que eu estou sofrendo pelo nome de Cristo? Era isso que Paulo estava fazendo. Sofrendo pelo nome de Cristo. Ele estava preso pelo nome de Cristo. E isso para ele era um motivo de grande alegria. E nós, porque não deu para pagar uma conta, já é motivo de murmurar. E nós, por passarmos por uma pequena doença, já ficamos, meu Deus, isso, aquilo, outro. Já ficamos desesperados. Você já sofreu pelo nome de Cristo? Você já passou uma perseguição por causa do nome de Cristo? Isso é algo que nós devemos refletir. Como está a nossa vida? Como está a nossa caminhada? Será que nós só conseguimos declarar tudo eu posso naquele que me fortalece quando eu estou doente e preciso de saúde? Tudo posso naquele que me fortalece quando o meu dinheiro acabou e estou precisando de dinheiro? Tudo posso naquele que me fortalece quando eu preciso trocar de um carro? Quando eu preciso trocar de um celular, comprar uma casa? Já ouvi muitas pessoas fazerem isso. Muitas. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece, porque eu estou sendo perseguido, porque amo ao Senhor Jesus. Será que nós somos cristãos verdadeiros? Será que nós estamos vivendo uma vida para honrar e glorificar o nome do nosso Deus? Por que Paulo tinha esse ânimo? Por que Paulo tinha essa alegria? Porque ele podia todas as coisas em Cristo Jesus, pois o Senhor era a sua força, a sua alegria de viver. Paulo sabia o que era viver no muito e o viver no pouco. Ele sabia. Quero te convidar a ir lá, voltar para o capítulo 4 e ler comigo o verso 12. Diz o seguinte: sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com muito ou pouco. E aí ele vem: posso todas as coisas em Cristo Jesus, que me dá forças. É isso. Você sabe viver no pouco? Você sabe viver no muito? Você consegue se alegrar nas suas dificuldades? Você consegue, ou você só consegue se alegrar quando você está vivendo bem, quando está na abundância? Quando está tudo bem na sua vida, quando está tudo bem na sua saúde, quando está tudo bem no seu trabalho, quando está tudo bem na sua casa. E aí você tem uma alegria, você tem forças. E quando tudo não vai bem? Você consegue se alegrar? Você consegue animar o seu irmão? Você consegue declarar que Jesus é a tua força? Paulo falava isso porque ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia e vivia em intimidade com o seu Senhor. Será que sabemos viver dessa forma? Será que não nos desesperamos quando as coisas apertam? Nós ficamos desesperados, ficamos desanimados, ficamos angustiados. Nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é que nós devemos depositar toda a nossa confiança. É por meio dele que tudo existe e que tudo acontece. Podemos todas as coisas por meio de Cristo? Sim, podemos. Desde que tenhamos um relacionamento verdadeiro com Ele. E podemos declarar isso com sinceridade, com verdade. E sim, se eu estou vivendo uma vida para o Senhor, sim, se eu estou vivendo pelo nome, sofrendo pelo nome do Senhor, sim, se eu estou em intimidade com o meu Deus, eu posso dizer com toda a clareza, com toda a convicção, posso todas as coisas em Cristo, porque Ele é quem me dá forças. Paulo passou por todas as lutas, principalmente por causa do nome de Cristo. Não por meros desejos terrenos. Ele buscava em primeiro lugar o reino de Deus
e o restante ele confiava que Deus o supriria e ele se alegrava com isso. Onde está a nossa alegria de viver para Deus? Hoje nós podemos declarar com as nossas forças que podemos todas as coisas em Cristo, pois Ele é a nossa força? Será que a nossa alegria realmente está em Deus? Será que a nossa alegria, a nossa força está dependendo das nossas circunstâncias? Daquilo que nós estamos vivendo? Daquilo que está ao nosso redor, da nossa situação no trabalho, da nossa situação familiar? Como está a nossa vida? Um pastor chamado Alexandre Miglioranza disse o seguinte a respeito desse versículo, eu achei bem interessante. Posso passar pelo tempo bom, porque eu sei que não é a circunstância da vida que está me definindo. E posso passar também por momentos ruins, porque não são esses momentos que vão definir a minha relação com Deus. O que define minha relação com Deus é Cristo. Aí eu pergunto aos amados, o que define a tua relação com Deus? O que define o teu dia? O que define a tua alegria? O que define a tua força? É aquilo que você está vivendo do seu dia? Ou é Cristo? Ou é viver para Cristo? Ou é buscar a Cristo? O que define? O que te define como cristão? O que te define como servo do Senhor? Viver para Deus, viver para Jesus. Será que a tua alegria, tu só consegue ser alegre quando tudo está indo bem? Ou quando tu consegue, não no sentido de que, estou passando por um momento de dificuldade, estou alegre. Mas não, você consegue trazer uma alegria dentro de si, porque você sabe quem é o teu Deus. Porque tu sabe quem é o teu Senhor, tu sabe quem é o teu Salvador. Você sabe de onde tirar forças. Ele é o nosso Senhor, amados. Quando tudo vai bem, lembramos de nosso Deus. Proclamamos a sua boa notícia ou aos que estão ao nosso redor? Nós proclamamos a palavra do Senhor, proclamamos a alegria de Deus a todos aqueles que estão ao nosso redor? Só quando estamos cheios de Deus? Porque quando a gente está meio cabisbaixo, não vou falar não, né? Eu não estou tão bem. Eu não tenho propriedade para falar algo para o meu irmão. Porque eu não estou bem com Deus, eu não estou vivendo bem com Deus. Isso é vida com o Senhor, amados. Busca o Senhor. Viva com o Senhor. Busque conhecer o seu Deus. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Nossa força de viver, de se alegrar, de lutar, de agradecer, vem de Cristo. De uma vida com Ele. Nossa alegria não depende das circunstâncias da nossa vida. Nossa força não depende de nós. Porque tudo o que Jesus fez e faz por nós é independente daquilo que vivemos. A nossa alegria, a nossa força vem de Jesus. E o que Ele fez por nós? Ele morreu numa cruz. Ele se sacrificou. Não depende daquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Não depende se estou obedecendo ou não depende se eu estou pecando. Ele morreu em obediência ao Pai. E nós, como servos dele, e nós, por acreditar nesse sacrifício, conseguimos buscar uma força, conseguimos ter uma alegria que somente Ele pode nos dar, em meio em todas as nossas lutas. Nosso relacionamento com Cristo é o que nos dará força, ânimo, alegria para viver cada dia sem se preocupar. Viver nossa vida para Jesus é o que vai nos dar mais prazer em nossa caminhada. Não importa a nossa luta, seja ela física ou espiritual. Quando estamos vivendo uma vida para o Senhor, podemos dizer: posso todas as coisas em Cristo Jesus. Que possamos realmente ser verdadeiros cristãos. Buscar ao Senhor, confiar nele, viver um relacionamento que agrade a Ele. Que possamos amar uns aos outros, alegrar, dar ânimo uns aos outros, termos um relacionamento, uma vida de igreja, onde podemos contar com todos. Isso é viver para Jesus. Isso é da onde nós conseguimos ter a alegria, é da onde nós conseguimos tirar forças, por causa do nome de Cristo. Paulo, em nenhum momento ele falou: posso todas as coisas porque eu sou forte. Posso todas as coisas porque eu sou inteligente. Posso todas as coisas porque eu sou capaz. Não. Ele falou: posso todas as coisas
por meio de Cristo. Nós só conseguimos algo por meio de Cristo. Nós só conseguimos ser alegres por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Só conseguimos ser salvos por meio de Cristo. Só conseguimos força, ânimo de viver a cada dia por meio de Cristo. Só conseguimos ter um relacionamento com o nosso Deus por meio de Cristo. Porque Ele é o nosso caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Esse é o nosso Jesus. Então o que é que nós podemos em Cristo? Nos alegrar. Podemos orar. Podemos confiar. Podemos ter esperança, ter ânimo. Ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Ter a certeza da nossa salvação. Ter a certeza de que Ele é Deus. Ter a certeza de que Ele é Senhor. Ter a certeza de que Ele perdoa os nossos pecados. O que nós podemos em Cristo? Todas as coisas. Porque Ele é quem nos fortalece. Não importa a nossa circunstância, não importa como está o nosso dia, não importa como está na nossa casa, no nosso trabalho, não importa como está na rua, não importa como está o nosso país, não importa como está o mundo, desde que tenhamos Cristo em nós. Porque nós conseguimos viver diariamente. E com isso podemos o quê? Animar uns aos outros. Se alegrar uns com os outros. Orar uns pelos outros. Se alegrar em Deus. Porque Ele é a nossa força. Somente Ele nos dá ânimo. Somente Ele pode encher a nossa vida de alegria e de paz que excede todo entendimento. Amém? Fecha os teus olhos, amado. Como eu falei, a nossa alegria, a nossa força vem de Deus. Eu não sei se você está passando por alguma luta, alguma aflição, alguma dificuldade, se você está passando por uma perseguição espiritual, por amor a Cristo. Mas acredite, creia, declare esse versículo no seu coração. Posso todas as coisas em Cristo. Porque Ele é que me dá forças. Cristo é que nos dá ânimo. Cristo é que nos dá alegria. Somente em Cristo nós podemos confiar. Somente em Cristo nós podemos nos alegrar. Somente em Cristo podemos ter um relacionamento um com o outro. Somente em Cristo podemos trazer ânimo uns aos outros. Somente por meio de Cristo podemos orar uns pelos outros. Somente por meio de Cristo podemos ter vida e vida eterna. Somente por meio de Cristo podemos viver, ser igreja, ser cristão, ser um verdadeiro servo do Senhor. Como falei, será que nós estamos sendo um cristão verdadeiro? Isso é algo que me pegou, amados. Mas reflete nisso também. Como está a tua vida com Deus? Como está o teu relacionamento com Deus? Como está a tua vida com o Senhor Jesus? Você está buscando conhecer, você está buscando nele conhecer o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que nos salvou? Ou você está buscando fazer tudo com o teu próprio braço? Ah, está difícil, as lutas estão aí, as guerras estão aí, o meu dia a dia não está fácil, está uma loucura, eu não tenho tempo para nada. Você já entregou isso nas mãos de Deus? Ah, entreguei, mas nada aconteceu. Confia. Entrega de verdade. Entrega com todo o teu coração. Entrega com toda a tua força, com todo o teu pensamento. Porque Jesus é a nossa força. Jesus é a nossa alegria. Você já orou por alguém hoje? Você já conseguiu alegrar alguém hoje? Dar um ânimo para alguém? Mandar uma mensagem de ânimo para alguém? Eu te faço um desafio, amados. Durante essa semana, ora, busca em Deus alguém para você dar um ânimo, alguém para você trazer uma mensagem de encorajamento, alguém para trazer uma alegria, orar por alguém, interceder por alguém, por algum irmão, aquele que está precisando. E ore por você também. Ore por você. Busque conhecer o nosso Deus. Busque aquele, o único, que pode nos dar força. Busque aquele, o único, que pode nos dar uma alegria. Porque somente em Jesus
a nossa alegria é completa. Somente em Jesus conseguimos ter força. Somente em Jesus conseguimos ter ânimo. Posso todas as coisas em Cristo Jesus, aquele que me dá forças. Amém? Continua de olho fechado. Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Eu te louvo porque tu és um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso. Eu te louvo pelo teu sacrifício naquela cruz. Eu te louvo porque o Senhor derrama da tua graça e misericórdia em nossas vidas. Porque o Senhor derrama do teu amor. Te peço perdão, Senhor, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Te peço perdão, Senhor, por no decorrer dos nossos dias esquecermos de Ti, Senhor. Deixamos de confiar em Ti. Queremos fazer tudo com a força do nosso próprio braço. E esquecemos que nós podemos em Ti ter forças. Podemos em Ti ter alegria. Possamos em Ti ter um ânimo, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Tu nos criaste, Tu sabes de todas as coisas, Tu és o dono do universo. Deus, derrama alegria em nossos corações. Eu não sei, Pai, como estão os meus amados irmãos aqui nessa noite, mas aquele que precisa de alegria, Senhor, derrama da Tua alegria. Aquele que precisa do Teu ânimo, dá o Teu ânimo. Aquele que precisa da Tua força, dá forças. Aquele que precisa da Tua paz, derrama da Tua paz, Senhor. Derrama da Tua graça sobre as nossas vidas, Deus. Derrama do Teu poder sobre nós. Porque somente em Ti, Senhor, é que temos vida. Somente em Ti é que podemos lutar todos os dias. Eu não sei se algum amado irmão está passando por alguma perseguição espiritual, ó Deus. Mas fortalece. Fortalece, ó Pai. Fortalece o coração, fortalece a mente. Fortalece o espírito, Deus. Pai, nós Te louvamos por quem Tu és. Nós Te louvamos porque Tu és o nosso Deus. Nós Te louvamos, Deus, porque em Ti nós conseguimos ter forças. Em Ti nós conseguimos ter alegria. E que durante a semana, Senhor, nós possamos, ó Deus, alegrar uns aos outros. Possamos confiar uns nos outros. Possamos nos relacionar uns com os outros, ó Deus. E buscar uma força que somente o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.